Muito bom dia a todos. Minhas saudações em nome dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia, Biodiversidade e Evolução, Ecologia Aplicada à Gestão Ambiental, Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores e Microbiologia. Estamos aqui para mais um seminário dentro de nossa série. Hoje recebemos o professor Paulo Roberto Afonso, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, que será apresentado por Ana Carolina, não é? Ou é André que vai fazer a apresentação? Hoje é André. Hoje André, então, professor André Luiz da Cruz, que vai fazer a apresentação. Eu agradeço em nome de nossos seminário INCT IN3, Novos e Velhos Saberes, a colaboração do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução, bem como toda a disponibilidade e paciência do professor Paulo Roberto Afonso estar conosco hoje. A gente sabe que, por incrível que pareça, todas as nossas atividades aumentaram sobremaneira nessa pandemia. O nível de exigência de coisas novas que temos que fazer é muito grande. Então, nós temos que agradecer penhoradamente quando um colega vem aqui se dispor a oferecer seu tempo para falar para nós um tema tão interessante que pode não se ter de tudo, mas sem ela nós não estaríamos aqui. Exatamente. Então, vou passar a palavra para Ana Carolina. De antemão, vou repetir para André, perdoe-me. De antemão, vou repetir o que já falei para o professor Paulo Roberto. As perguntas podem ser colocadas aí na tela por vocês, comentários também. No final da apresentação, vocês podem também tomar o microfone para fazer suas perguntas, ou, se quiserem e serem mais intrépidos, podem também utilizar a câmera. Todos nós somos amigos, colegas, estamos aqui, e então isso não haverá problema. Então, de novo, nossos agradecimentos. Paulo, vou passar para André e vou desligar o meu microfone e desligar minha câmera. Só entrarei se houver uma necessidade. Ok, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Hoje é uma honra, né? É uma grande satisfação receber o Dr. Paulo Roberto Afonso aqui conosco, né? Essa disciplina para apresentar um tema, né? Uma palestra tão interessante quanto esta, né? O professor Paulo, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Ele é mestre e doutor em Genética e Evolução da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, né, onde ele é orientador do programa de pós-graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação da UESB, né. O professor Paulo também é participante, né, é um orientador do nosso programa em Biodiversidade e Evolução aqui da Universidade Federal da Bahia. O professor Paulo tem experiência na área de ictiologia, genética animal, citogenética e marcadores moleculares, biogeografia e genotoxicidade. Então, Paulo, muito obrigado pela sua presença e boa palestra para você. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, eu tenho que agradecer muito o convite, é uma honra fazer parte desse ciclo de palestras. Como foi muito bem falado, né, pelo Eduardo, realmente a gente está com novos desafios, né, nesse sistema de dar palestras no conforto da casa, mas no desconforto de não estar vendo as pessoas na minha frente como eu gostaria, né, como a gente foi tão acostumado e eu acho tão importante, né, esse calor humano. Ainda mais na Bahia, né? Calor humano que não falta. E queria agradecer novamente o convite e ainda mais sendo recepcionado pelo André, que além de um colega, é um amigo, né, e vim falar de um assunto, quando propuseram um assunto para falar, um assunto que eu gosto muito de falar nas disciplinas de Biologia Evolutiva,
que é sobre trade-offs e constraints. O nome pode assustar um pouquinho por serem nomes em inglês, mas são coisas bem interessantes e não são difíceis de explicar, e espero que vocês possam aproveitar. Depois, no final, quem quiser colocar qualquer pergunta ou colocação, eu estou disposto, obviamente, a tentar responder. Não dá para responder tudo. Como está falando no próprio título, não se pode ter tudo. Tem alguns desafios ainda aí. E falando nesse não se pode ter tudo, o Eduardo foi muito feliz também no que ele colocou, que o fato de não poder ter tudo não quer dizer que a gente não tenha uma diversidade ou chances de ter novidades evolutivas e conquistar muita coisa, né? Então, não se pode ter tudo, mas a gente pode ter quase tudo. E essa figurinha aí da apresentação, muita gente deve estar se questionando, isso vem muito de alguns textos que eu já li sobre trade-offs, em inglês, que tem uma expressão em inglês que é equivalente à nossa expressão de nem que a vaca tussa, que é nem que os porcos voem. E tem um autor que comenta sobre isso de uma forma bem interessante, que seria ótimo se os porcos voassem. Em termos adaptativos, para eles seria uma super vantagem. Mas, no entanto, é difícil de imaginar que uma novidade evolutiva como essa venha a surgir, né, por conta justamente de algumas das coisas que a gente vai comentar hoje, né, de alguns trade-offs, alguns desafios que ficam difíceis da gente conseguir dar conta de todas as demandas ao mesmo tempo, e dos constraints, que é um termo que, para o português, a gente consegue achar um termo mais equivalente, que são as restrições. Existem algumas restrições a certas características, que certas características evoluam. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas. É um pouquinho, uma pincelada, tá, gente? É um mundo de coisas para falar sobre trade-offs e constraints, e a gente pode chegar nesse assunto até em evolução do desenvolvimento, né? Evo-Devo, que é um assunto também super interessante. Mas aí a gente ia ficar aqui o dia todo falando, o que para mim é fácil. Uma das coisas que a gente costuma ver, principalmente fora do meio científico, né, ou do meio da biologia, é que a gente tende a entender a adaptação muitas vezes como se fosse perfeição. Falar, o animal é muito adaptado, uma planta é super adaptada a um determinado local, a um determinado ambiente, isso é uma perfeição. E a gente tem que entender que a adaptação não quer dizer perfeição, né? É praticamente impossível ter um indivíduo perfeito. Então, a seleção natural, né, a gente sabe muito bem disso, ela vai selecionar os indivíduos que sejam mais bem adaptados do que outros dentro daquele determinado ambiente. E eles, se aquela característica for hereditária, aquela característica vai ser passada adiante, vai passar para a progenie, e com isso a gente tende a ter uma população com fitness, né, cada vez melhor para aquele determinado ambiente naquele momento. Só que é importante deixar bem claro que um organismo perfeito não vai existir, porque é praticamente impossível que a gente tenha no mesmo organismo soluções ótimas para todos os desafios que a seleção vai impor sobre esse organismo. E existe, então, um compromisso que a gente fala entre essas demandas concorrentes, entre ou eu foco, ou na seleção vai direcionar para uma característica que é vantajosa por um lado, mas isso vai acarretar numa desvantagem por outro lado. Então, existem alguns fatores que limitam essa evolução adaptativa. E é curioso a gente pensar nisso quando a gente vê organismos, como eu coloquei aqui, o dragão marinho, que é um grupo, né, relacionado aos cavalos marinhos, que tem uma adaptação morfológica fantástica, né? Esses animais são animais de pequeno porte, que vivem geralmente em águas rasas e no mar de Sargasso, e o peixe, né, acreditem, né, são duas espécies aí diferentes, esse é um peixe que é praticamente um sargaço, e ele nada se comportando como um sargaço. E se vocês olharem no focinho deles, né, ele tem essa estrutura tubular que justamente ele se alimenta de pequenos crustáceos ou pequenas larvas, e nesse comportamento bem camuflado de parecendo sargaço, ele vai e preda esses pequenos invertebrados ou pequenos vertebrados que ele conseguir ingerir. Então a gente imagina, né, que, poxa, como que isso não é uma perfeição, né? Então, realmente, existem adaptações impressionantes. No ambiente marinho, isso a gente vê bastante esse tipo de situação, mas a gente tem que lembrar que também o ambiente marinho tem muito tempo, né? Estão entre alguns dos ambientes mais antigos, né, que nós temos. Então, tem muito tempo para que a evolução tenha atuado, que a seleção tenha atuado. Mas, com certeza, apesar dessas vantagens, outras vantagens vão acontecer. E é justamente aí que a gente entra na ideia dos trade-offs. Trade-off é um termo que é uma expressão que é muito utilizada em ecologia e
em evolução, mas que é um termo que é derivado da economia, um termo muito utilizado na economia, que é uma situação em que há um conflito de escolha. Em qualquer negociação econômica, você vai ter, ao você tomar uma decisão, né, ou resolver um problema, você vai acarretar outro, né, e com isso acaba tendo essa ideia da escolha na economia, né? Então, se eu vou fechar um negócio, obviamente aquilo não vai ser só vantajoso para o meu lado. Eu vou ter um determinado grupo de vantagens associado a um grupo de desvantagens. Então, você vai estar abrindo mão de algum bem ou de algum serviço para obter um outro bem ou serviço. Daí a ideia de que não se pode ter tudo, né? Então, essa escolha sempre vai acontecer. Isso acontece com tudo na vida, né? Absolutamente tudo na vida que a gente faz tem isso. Ao você escolher um caminho, você está abrindo mão de outro. E, de forma muito criativa, isso foi incorporado no pensamento evolutivo, de que, de fato, o que acontece com muitas espécies, né, praticamente todas elas vão ter algum tipo de trade-off. Eu vou trabalhar com algumas coisas de início falando de adaptação, mas depois eu vou entrar especificamente em algumas questões de trade-offs relacionadas ao conflito entre seleção natural e seleção sexual, que talvez sejam onde os trade-offs fiquem mais claros. Mas aqui, por exemplo, um trade-off que foi pesquisado por esses pesquisadores em 2011, que era um trade-off entre desenvolvimento de massa cerebral e conteúdo de gordura corporal. E com todos os mamíferos, exceto os humanos, e aí os humanos conseguiram, de alguma maneira, na história evolutiva, vencer esse trade-off. Para diferentes grupos de mamíferos, vocês veem aí de artiodáctila até roedores, passando por lagomorfas, né, que são os coelhos, alguns marsupiais, piróptera, né, dos morcegos. Em todos eles tem uma correlação negativa bem forte entre depósito de gordura corporal e massa cerebral. Então, indicando, ao investir, né, em massa cerebral, perde-se depósito de gordura corporal, que são estratégias importantes, por exemplo, para espécies que passam por períodos de carência de alimentos, né? E o contrário acontece, né? Ao tempo que, se tiver mais depósitos de gordura, a massa cerebral tende a diminuir. Os humanos, parece que alguns primatas isso acontece, os humanos parece que é a exceção. Esse trabalho fala sobre isso, é bem interessante, que os humanos seriam a exceção desse padrão, onde a gente consegue juntar acúmulo de gordura corporal com o desenvolvimento de massa cerebral, né? E aí, nesse trabalho, explica bem algumas questões relacionadas ao equilíbrio energético que os humanos conseguiram, além da gente ter uma capacidade de suprir cada vez mais, né, alimentos de uma maneira que outras espécies não têm. Então, esse é um dos exemplos. Um outro exemplo que é bem interessante, também que é mais voltado, né, numa abordagem mais ecológica, é a questão da especialização. A gente sabe que as espécies especialistas, elas são muito bem adaptadas àquele determinado ambiente, mais do que a generalista. Ela consegue aproveitar muito melhor os recursos e ocupar muito melhor um determinado nicho, por estarem muito bem adaptadas àquele local. Agora, isso ainda é um trade-off, porque se o ambiente muda, essa especialização passa a ser uma desvantagem. Enquanto numa espécie generalista, ela pode não ser muito bem adaptada àquele ambiente, mas ela consegue também se dar, vamos usar um termo bem coloquial, se dar bem num ambiente diferente. Coloquei aqui o exemplo do urso polar, que talvez seja um exemplo mais emblemático, que a gente tem visto muito no aquecimento global. É uma espécie super bem adaptada, né, à região ártica, às regiões congeladas do Ártico. E, na verdade, se a gente for considerar do ponto de vista genético, o urso polar não teria condições de se considerar o status de espécie, porque ele poderia ser considerado uma subespécie do urso pardo, né, que é o urso arctos, mas o urso polar ele é considerado uma espécie, ursos marítimos, justamente devido ao papel ecológico que ele tem e à quantidade de adaptações morfológicas que ele tem que diferenciam de outras subespécies do urso pardo. O urso pardo tem várias subespécies, mas em termos evolutivos, de história evolutiva, o tempo de separação do urso pardo para o urso polar é um tempo relativamente curto e as divergências genéticas entre eles também é muito pequena, muito menor do que de outras espécies de urcídeos. Mas, no entanto, ele é considerado uma espécie propriamente dita, tem esse status devido a esse alto grau de especialização, que é super vantajoso para aquele ambiente. Mas o que a gente tem visto é que, a partir do momento que a gente está tendo
esses ambientes passando por mudanças, né? Então, muito bem adaptado ao ambiente frio e o ambiente aquecendo, ele vai perdendo o fitness, né? Ele vai deixando de ter aquela capacidade adaptativa tão vantajosa assim. Então, isso é um exemplo de trade-off. Muito bom, porque ele ocupa muito bem, explora muito bem aquele ambiente, porém, como a gente fala na decisão de economia, ao decidir isso, decidir de forma natural, tá, gente? Que isso fique bem claro. Ao seguir esse caminho evolutivo, o contraponto é, se tiver uma mudança ambiental, terá poucas chances de conseguir se adaptar devido ao grau de especialização. Então, tudo isso implica nos trade-offs, por isso que é difícil a gente imaginar um organismo perfeito. Trade-offs também têm sido muito utilizados para trabalhar alguns conceitos de coevolução, e esse aqui é um caso super bonito, assim, que é chamado dos Brodies, que são dois pesquisadores, o Edmund Brody Jr., que é o senhor aqui de baixo, e o filho dele, Edmund Brody III, que há mais de 30 anos eles estudam a relação que existe, a ideia de coevolução entre salamandras, algumas espécies de salamandras nos Estados Unidos, e algumas serpentes se alimentam dessas salamandras. A questão é que essas salamandras produzem uma toxina, que é muito tóxica, inclusive, para as espécies, várias espécies de serpentes. Mas tem uma espécie de serpente que se alimenta dessa salamandra e, consequentemente, isso acontece porque ela tem uma resistência a essa toxina. E o Edmund Brody Jr. já tinha verificado que tanto a produção dessas toxinas como pela salamandra, como a resistência a essas toxinas pela cobra, tem um comportamento evolutivo bem darwiniano de seleção natural. Há uma variação genética nas populações, parte dessa variação é hereditária, isso é transferido para a progenie, né, e de forma que animais com mais toxinas tendem a gerar progenie com mais toxinas, serpentes que sejam mais resistentes tendem a gerar filhotes que sejam mais resistentes. E agora existe um trade-off nesse custo da produção dessas toxinas, que é o que está colocando aqui. Então está aqui o desenho da salamandra na balança e da serpente na balança. Quando a salamandra produz menos toxina, ela tem maior probabilidade de ser predada, né? De ser comida, como está falando aqui, justamente porque ela não tem a toxicidade. Por outro lado, as salamandras que produzem menos toxina, elas são mais prolíferas, elas conseguem ter uma progenie mais numerosa, né? A reprodução é melhorada e ela consegue ter mais filhotes, o que sempre a gente entende como uma vantagem do ponto de vista evolutivo. Por outro lado, salamandras que produzam muita toxina, elas vão escapar melhor da predação, tem menor probabilidade de serem predadas, porém o custo é que elas produzem menos, a progenie delas é menor, gera menos filhotes, vamos dizer assim. E existe também um trade-off relacionado a essa resistência à toxina para as serpentes. Se as serpentes não tiverem muita resistência às toxinas produzidas pela salamandra, elas vão ser, obviamente, incapazes de se alimentar de salamandras tóxicas, elas iriam morrer. Em compensação, aquelas que têm menos resistência às toxinas, elas têm uma maior velocidade, elas andam mais rápido, o que é uma vantagem para poder buscar suas presas, né? Por outro lado, serpentes que tenham muita resistência à toxina, elas são capazes de se alimentar dessas salamandras, mas elas têm uma menor velocidade, elas rastejam mais devagar, o que dificultaria que elas pegassem suas presas. Tranquilo, esses são os dois trade-offs que a gente vê porque é essa decisão de escolha. A gente pode entrar aí nessa questão de investimento de energia, né? Muita energia da parte bioquímica para produzir uma determinada toxina, compromete o desenvolvimento reprodutivo ou um gasto energético para lidar com essa toxina e detoxificar dessa toxina daquelas serpentes que são mais capazes, mais resistentes a isso, tem, por outro lado, uma menos energia para rastejar de forma mais rápida. A questão é que os dois aí, né, o pai e o filho, se perguntavam se essas características coevoluíram.
Porque a gente sabe que o fato da gente ter duas coisas que casam dessa maneira, né, como se fosse uma coadaptação, não necessariamente significa uma coevolução, que aquelas características evoluíram juntas, elas podem ter surgido independentemente e deu certo. E aí eles fizeram um trabalho que ficou bem interessante, é uma das dificuldades que a gente tem de trabalhar com trade-offs, mas nesse caso aqui é algo que pode ser quantificado, mas eles falaram, bom, se as características coevoluíram e se essas características nós já sabemos que tem um comportamento compatível com a evolução pela seleção natural, porque há uma variação genética dentro das duas espécies, o que é que eu imagino encontrar? Que populações onde tenham salamandras com menos toxicidade, eu devo ter serpentes menos resistentes. E o inverso deve acontecer. E eles fizeram justamente isso por mais de 30 anos de pesquisa, que ainda tem algumas outras perguntas ainda em aberto, mas pelo menos para a gente focar aqui na questão dos trade-offs. Essa era a pergunta deles. A toxicidade das salamandras e as resistências das serpentes evoluíram por seleção natural, estava claro, mas havia coevolução, e aí eles testaram esse trade-off em diferentes populações. Então, por exemplo, nessa população aqui, nessa ilha texada, as salamandras não produziam toxina. E as serpentes desse local não são resistentes à toxina. Nessa península aqui, você tem salamandras com níveis baixos de toxicidade e serpentes com nível baixo de resistência. Enquanto mais aqui ao sul, na região do Oregon, nós temos salamandras altamente tóxicas e populações de serpentes altamente resistentes. Então, deu para ver como que essas coisas coevoluíram, né? E lidando com esse trade-off. Obviamente, as salamandras dessa região aqui ao norte produzem mais progenie e as serpentes dessa região são mais rápidas. As daqui produzem menos progenie e as serpentes daqui são mais lentas, né? E isso está bem estabelecido graças a essa característica. Então, é um exemplo bem interessante também de trade-offs. Mas os exemplos mais clássicos de trade-offs que nós vamos ter estão relacionados à seleção sexual. Então, quando nós vemos em vários grupos, como aves e peixes, a gente tem muito exemplo disso, outras espécies também, mamíferos também, a gente tem essa questão, né, de, por exemplo, machos muito exuberantes e fêmeas menos exuberantes. Né? O caso mais clássico aí que a gente tem, de toda a aula de evolução de seleção sexual vai falar sobre o pavão, mais outros pássaros, aqui um peixe, aqui é a mesma espécie, o macho e a fêmea. E a gente fica imaginando o custo, né, disso, né? Um pavão que investir em toda essa estrutura para atrair a fêmea, qual vai ser o preço que isso vai ser pago em termos de predação, de custo energético, de quantidade de recursos que ele vai precisar para manter essa cauda tão grande assim, né? Então, esse é um conflito dos mais comuns. A maioria dos casos que nós vemos de trade-offs estão relacionados com seleção sexual e seleção natural. Eu vou dar alguns exemplos aqui sobre isso, mostrando que é difícil ter tudo realmente. Então, a gente vê vários exemplos, né, que o elefante marinho, né, o macho com esse tamanho tão grande, né, e a fêmea tão menor, né, e o macho tem a estrutura de harém. E aqui tem um peixinho que eu acho que é super curioso, eu sempre gosto de falar dele, que é um peixe de regiões abissais. Quem viu Procurando Nemo lembra desse peixinho, né, que o pessoal chama de peixe-diabo. Ele tem uma luminescência na cabeça que ajuda a atrair presas, né, e é um predador. E isso aqui eu sei que é uma fêmea. Por que eu sei que isso aqui é uma fêmea? Porque o macho é esse peixinho que está aqui. Então, você imagina numa região abissal, a você encontrar um parceiro num lugar sem luz, um lugar que é praticamente desértico, né? Que a gente tem essa ideia de que o mar é muito rico, mas os abismos marinhos é um ambiente muito semelhante ao deserto, relativamente pobre em recursos. Não é à toa que esses peixinhos aí, pequenos que sejam, eles têm os predadores têm estratégias de predação e presas enormes e que são capazes de engolir quase tudo que passa pela frente deles. Então, imagina arranjar um parceiro nessa situação. E aí tem a evolução realmente tem coisas fantásticas. Esse peixinho evoluiu da seguinte maneira. Né? Ele tem que a gente fala do acasalamento parasítico. Então, a fêmea, que é o peixe grande, que é o que aparece lá no Procurando Nemo,
A fêmea ela vai ter essa estrutura, né? Não está aparecendo aqui a seta, apareceu. Né? Vai ter um peixe normal, vamos dizer assim, e o macho nada mais é do que um pequeno peixinho que ele vai, ao procurar a fêmea, ele achando uma fêmea, ele gruda, vai com o aparelho bucal, gruda nessa fêmea, perto da saída da orifício genital dessa fêmea, e ele fica como se fosse um parasita ali. Mas quando eu falo parasita, gente, é parasita mesmo. É um peixinho pequenininho que é praticamente uma bolsa de esperma. Ele não se alimenta porque conforme ele se junta à fêmea, há uma degeneração do tecido aqui da boca, e esse tecido, o tecido do macho se funde ao tecido da fêmea, de forma que a circulação sanguínea da fêmea passa a circular pelo macho, alimentando o macho, né? E o macho fica ali com a bolsinha de esperma. Então, é como se fosse numa região no escuro, né? Difícil achar um macho. Qualquer semelhança com a vida aí humana não é mera coincidência, gente. Fica difícil achar um macho e ela carrega o que eu falo, o macho de bolso. E ela sustenta esse macho, né? Esse macho fica ali se alimentando de tudo que ela se alimenta e ela tem com a bolsinha de esperma para quando ela produzir os ovos, fertilizar. Então, né, também é um macho parasita. Deve ter muita gente aí que deve estar vendo, eu conheço alguns assim, né? Então está carregando um macho de bolso dela. É um preço, né, que ela do parasitismo sexual, mas num ambiente como esse, isso pode ser isso é uma vantagem. Um outro exemplo interessante é dos morcegos, né? Em geral, testículos grandes são considerados um indicativo, de maior capacidade reprodutiva. Para quem já acompanhou alguma coisa ligada aí, lembrando meus tempos da veterinária, mas lembrando quando a gente vai vender um touro que é reprodutor, uma das medidas para saber se um touro é bom reprodutor é medir o perímetro escrotal, né? Quanto maior o testículo, maior tende a ser a fertilidade do touro. Isso vale para todas as espécies de mamíferos em geral. Então, os testículos grandes seria algo vantajoso, como uma adaptação, quando nós temos uma competição de espermatozoides. Nós sabemos que já é uma competição natural dos espermatozoides. Dentre milhares de espermatozoides que são produzidos, só um que vai que vai ter a capacidade de fertilizar um óvulo. No caso de algumas espécies de morcego, e a maioria das espécies de morcego, em um único ciclo estral, que seria no único cio, a fêmea cruza com mais de um macho. Ela cruza com vários machos. Então, é uma verdadeira corrida para que os machos garantam que o seu espermatozoide possam fertilizar aquela fêmea. Então, quanto maior for o ejaculado, e consequentemente maior o testículo, maiores são as chances desse macho conseguir fertilizar uma fêmea e passar seus genes adiante. Nesses grupos de morcegos, nessa espécie de morcegos que analisaram, os indivíduos repousam em grupos, só que o tamanho de grupos de cada uma das espécies, de cada uma das populações, varia muito entre espécies e também entre populações. Obviamente, se a fêmea cruza com vários machos, se o repouso numa caverna é feito por grupos maiores, a fêmea vai ter mais machos para poder cruzar e, com isso, ela vai ter maior oportunidade para múltiplos cruzamentos. Isso vai gerar, como contrapartida, uma maior competição para os espermatozoides, né? Vão ser muitos espermatozoides para fecundar um óvulo. A competição fica mais acirrada. E o que eles viram é que há uma correlação, né? Então, a pergunta era, bom, se é assim, grupos maiores, que tenham populações de grupos maiores, os machos devem ter testículos maiores. E eles verificaram isso aqui está um gráfico numa escala logarítmica, e eles viram que, de fato, há uma correlação positiva. Quanto maior o grupo social, tá? Quanto maior o tamanho do grupo social, e há uma correlação bem positiva, maior é a massa testicular relativa. Ou seja, os testículos são maiores naquelas populações de morcegos que vivem em grupos de repouso maiores. Tranquilo. Então, seria uma seleção natural, né, direcional. Maior o grupo, vai dar uma pressão para testículos maiores. A contrapartida do trade-off, que foi visto, foi por esses pesquisadores em 2006, é que eles viram uma associação negativa entre o tamanho do testículo e encéfalo. Ou seja, grupos maiores têm testículos maiores, mas
cérebros menores, enquanto grupos menores têm testículos menores, mas cérebros maiores. Cérebros maiores, obviamente, se a gente associar, a gente tem esse indicativo de que há uma correlação entre cérebros maiores com capacidade cognitiva, isso seria uma vantagem, né? Seriam para qualquer população que dependa da sua capacidade cerebral. Mas são coisas com gastos muito altos. Atividade cerebral e reprodução, geralmente são as coisas que mais consomem energia ao longo da história evolutiva e do desenvolvimento e da fisiologia de um determinado organismo. Então, o trade-off o preço do testículo grande é um encéfalo menor. De novo, vem a dica, gente, não se pode ser tudo, né? Eu brinco com as alunas quando eu falo, falar que o cara bonito, sexy, inteligente, escolham, gente, né? Não se pode ter tudo. Um outro trade-off bem interessante é desse peixinho aqui, o peixe mosquito, Gambusia finis, é um peixe relacionado, para quem tem aquário, esses guppies ou barrigudinho, né, a Molenésia, é do mesmo grupo. Esse grupo de peixes, eles têm uma fertilização interna, né? Então, os machos, ele tem uma nadadeira modificada, que está aqui embaixo é o macho, aqui é a fêmea. Tem a nadadeira anal modificada na forma de gonopódio, que ele vai introduzir isso aqui na fêmea para poder fecundar a fêmea e a fertilização ocorre internamente. Tanto que por isso que popularmente o pessoal chama alguns desses peixes que tem aqui na região de barrigudinho ou parivivo, né? Porque a fêmea fica grávida de fato, né? É ovo vivíparo, mas nascem os filhotinhos já da barriga da fêmea. Bom, então esse gonopódio é uma estrutura que ela não tem nenhuma vantagem para a natação. Ela é uma estrutura relacionada à reprodução. E o que foi visto? Que as fêmeas preferem gonopódios maiores, né? Nesse caso, tamanho é documento. Elas vão preferir gonopódios maiores para a fertilização. Por outro lado, como eu falei que esse gonopódio não tem nenhuma outra função além da reprodução, um gonopódio muito grande faz com que o macho tenha uma capacidade de natação mais lenta e, consequentemente, uma capacidade de fuga também mais lenta de predadores. Um peixe de pequeno porte com vários predadores. O macho perfeito, se fosse possível isso acontecer, seria um macho que fosse resistível às fêmeas, com gonopódio grande, mas rápido o suficiente para escapar do predador. Mas isso são demandas concorrentes. O gonopódio grande vai trazer como contrapartida a maior chance de ser predado. E um experimento muito legal que foi feito com esse peixinho é que eles compararam o tamanho de gonopódio em populações desse peixe que têm diferentes níveis de predação. E olha que interessante aqui nessa figura aqui à direita. Esse peixinho aqui de cima, que tem um gonopódio bem grande, ele é de uma população onde o nível de predação desse local é baixo. Então, o trade-off puxou mais o papel da seleção sexual para a fêmea, né, de ter um gonopódio maior, que é uma preferência relacionada à seleção sexual. Nessa outra população aqui, o tamanho do gonopódio médio da população é menor do que o dessa. Está vendo que o macho tem um gonopódio bem menorzinho que o desse daqui. E nessa população, o nível de predação é alto. É uma população que tem alta predação. Então, nesse caso, teve, né, o papel da seleção aí acabou influenciando, né? Aí ficou esse meio termo. Então, mostrando isso é um exemplo clássico de trade-off. Para não falar que eu só falei de animais, eu vou dar mais um terceiro exemplo de trade-off, para depois a gente entrar nos constraints, até para não poder dar tempo de vocês comentarem alguma coisa, que é dessa planta, da Begonia involucrata, que a polinização dela é feita por abelhas, e ela tem flores masculinas e femininas separadas. A questão é que só as flores masculinas oferecem recompensa para a abelha, que elas vão atrás do pólen. Consequentemente, as flores masculinas elas são mais visitadas e as abelhas visitam mais, então a frequência maior de visitação e também a visitação é mais longa, porque ali ela está obtendo o seu recurso. Então, como estratégia para garantir que haja, né, de fato, a polinização, as flores femininas têm uma forma similar às folhas masculinas. Elas similam, né, vão parecer com as flores masculinas. Então, aqui está o exemplo da flor masculina e aqui a flor feminina imitando a flor masculina como uma estratégia adaptativa de atrair a abelha e garantir a fertilização.
E aí esses autores fizeram duas hipóteses. Pensaram em duas hipóteses. Bom, pode ser que a seleção sobre as flores femininas seja estabilizadora, ou seja, o melhor fenótipo para fêmeas seria idêntico ao fenótipo médio dos machos. Se vocês lembrarem de seleção natural, a seleção estabilizadora é aquela que tende a manter a média da população, de uma determinada característica que possa ser mensurável. Então, as flores femininas, uma das hipóteses é que elas teriam um tamanho médio similar ao tamanho médio das flores masculinas. Aliás, e a segunda hipótese é que se as flores masculinas maiores oferecem mais recompensa, porque uma flor masculina maior deve ter mais pólen, e com isso pode garantir que a abelha, né, prefira, porque vai ter mais recurso, a seleção sobre as flores femininas poderia ser direcional, onde as flores maiores seriam sempre favorecidas sobre as menores. Quanto maior fosse a flor feminina, mais ela ia se parecer com uma flor masculina rica em pólen. E aí eles testaram essa hipótese usando flores artificiais. Eles fizeram flores artificiais imitando essa espécie da begônia, e eles viram que quanto maior a flor, de fato, maior era o número de visitas, o que seria um indicativo de seleção direcional. Então aqui está mostrando isso, que quanto fosse maior o tamanho da flor feminina, né, maior seria o número de visitas do polinizador. E fazendo nesse teste com flores artificiais, eles viram que, realmente, flores pequenas tinham um número baixo de visitas, de aproximação do polinizador. Flores no tamanho médio, que seria a proposta da seleção estabilizadora, tamanho médio similar às flores masculinas, tinham um nível mais alto de visitação, mas quando as flores eram grandes, o nível de aproximação, a quantidade de aproximação de abelhas era bem maior. Teoricamente, estaria confirmando a hipótese da seleção direcional. Então, quanto maior fosse a flor feminina, maior seria a vantagem para elas, porque elas atrairiam as abelhas. Só que tem um problema. Quanto maior for a flor, menor vai ser o número de flores na inflorescência. Isso, né, em condições naturais, o que faz sentido, porque é um suprimento finito de energia e nutrientes para investir em flores. Então, se investir em flores muito grandes, vou ter menor quantidade de flores. É como se fosse a gente pensar numa quantidade de uma torta. Se eu criar fatias maiores daquela torta, eu vou ter um menor número de fatias do que se eu tiver fatias menores da torta, considerando que eu tenho um limite, né, um suprimento limitado de energia e nutrientes para poder fazer isso daí. E aí tem um problema. As abelhas, elas não são só atraídas por flores maiores, elas são também atraídas por inflorescências com maior número de flores. E, de fato, se produzir maior número de flores, principalmente se tiver maior número de flores femininas, você aumenta o potencial de produção de sementes. Então, o tamanho da flor feminina ele é determinado por fatores opostos. Há uma seleção direcional para a flor maior, que a flor feminina maior tende a atrair mais as abelhas, mas também é importante que tenha muitas inflorescências na planta, na begônia, para que as abelhas se aproximem. Então, isso é uma demanda concorrente. Então, no trade-off, ele acaba ficando como se fosse uma seleção estabilizadora. E aqui está mostrando justamente isso, que quanto maior a área de sépala, aqui, né, e isso foi verificado de forma real, então, até 200 milímetros, aqui variando de 50 milímetros até 200 milímetros, quanto maior for a sépala, ou seja, maior for a flor, o número de fluorescências decai. Então, em torno de flores pequenas, né, se a flor for pequena, você vai ter uma média de 70, 60 flores por inflorescência. Quando flores grandes, isso cai para cerca de 20 a 30 flores por inflorescência. Então, isso mostra que as duas coisas são importantes para a abelha. Para a abelha, que seria mais eficaz, seria muitas flores e flores muito grandes, mas isso é impossível. Então, nesse trade-off, a flor é grande o suficiente para que atraia as abelhas, mas sem que tenha um número de inflorescências tão baixo a ponto que também elas não deixem de ser atraídas. Então, isso é o tipo de... Esses três exemplos do morcego, do peixe-mosquito e da begônia, eu acho que ficam bem claros para mostrar que é difícil você atender a todas as demandas ao mesmo tempo. Ninguém é perfeito e não se pode ter tudo. Uma outra coisa que pode limitar, entre outros fatores, tá, gente? Isso aqui é uma das abordagens, são os constraints. Por que certas características não evoluem? Porque às vezes não dá para evoluir. Simplesmente não tem como evoluir. E esses constraints ou restrições, eles são divididos em três grupos.
Geralmente, que isso no livro do Freeman ele traz muito bem. Isso aqui é bem baseado no livro do Freeman, viu, gente? Análise Evolutiva, que é um livro que eu recomendo muito de evolução. O Risley é muito bom, mas eu gosto muito da abordagem do análise evolutiva do Freeman. E a gente tem restrições fisiológicas, restrições genéticas e restrições ecológicas. Eu vou dar um exemplo para cada uma delas. Tá? Então, vou começar aqui com o exemplo dessa planta, que é a Fuchsia escorticata, que é uma planta endêmica da Nova Zelândia, conhecida popularmente como cutucutucu, e ela é polinizada por pássaros, não são as abelhas, são os pássaros que as polinizam, e os pássaros, né, tendem atrás do néctar. Essa planta ela tem uma estrutura, ela lembra aquela brinco de princesa, para quem gosta de jardinagem, ela tem uma estrutura que ela tem um ovário situado bem na parte superior, né, bem afastada, ela é bem alongada, né, do ovário, da parte do estilete, do estigma dela. E o hipanto e as sépalas, elas mudam de verde, da cor verde, em torno de 5 dias e meio, para vermelho, fica nesse tom vermelho ou meio lilás aqui, em torno de 1 dia e meio. Então, leva uns 7 dias para que essas flores mudem de verde para essa cor avermelhada. E, de fato, a produção de néctar viável, ela se dá do 1º ao 7º dia, tá? Que é quando a gente vai ter 90% do pólen transportado e é quando a gente vai ter a maior chance de ter uma polinização bem sucedida. Então, 7 dias é o tempo ideal para que essa flor seja polinizada, né, e possa ter a fecundação. Então, dá justamente essa mudança de cor, de 5 dias e meio com mais 1 dia e meio, dá justamente os 7 dias que seriam da produção de néctar. Mas o que acontece é que os estigmas eles só ficam receptivos até o 2º dia da fase vermelha. Lembra que mais ou menos 1 dia e meio para ela mudar de verde para vermelha, e só até o 2º dia da fase vermelha que esses estigmas estão receptivos. E, interessantemente, aí vem também uma ideia de coevolução, os bellbirds, que são esses passarinhos da Nova Zelândia, que são os que polinizam essa flor, que seria o equivalente ecológico de um beija-flor, eles preferem as flores verdes, né? Isso, né, ao longo da história evolutiva, né, foi selecionado de maneira que a flor verde é onde vai ter uma recompensa, que é quando tem uma produção de néctar. E a flor vermelha seria quando já não é tão receptivo assim. Então, a mudança de cor acaba funcionando como uma forma de aumentar a eficiência no forrageio, porque a mudança de cor sinaliza para o pássaro, né, de alguma maneira, que aquela flor não está mais apta, não tem muita recompensa ali, porque não tem mais tanto pólen. E, com isso, garante o transporte do pólen de maneira mais eficiente, para fazer com que não haja depósito de pólen viável em estigmas não receptivos, nem depositar pólen viável em estigmas receptivos, caso não tivesse essa sinalização. A questão essa é uma sinalização trabalhosa. Se tem um período que a flor não tem mais estigmas receptivos e nem tem mais produção de néctar, não seria mais fácil a flor cair, como acontece com muitas outras espécies de flores? Né? A flor não está mais alta, ela cai e pronto, nenhum animal vai procurar mais aquela planta ali. Então, depois que a polinização foi completa, por que a flor simplesmente não cai? Isso seria um sinal muito claro ao polinizador, que a flor não estaria mais na árvore, no arbusto, e com muito menos gasto de energia do que, imagina, né, toda a via bioquímica para uma mudança de cor. A questão como essa planta, como a gente falou, tem o ovário, né, bem longe, bem alongado, o crescimento do tubo polínico demanda 3 dias, porque o estilete dela é muito longo, dessa flor. E até atingir a zona de abscissão, cerca de 1 dia e meio. Ou seja, para garantir que a polinização esteja completa, a planta precisa reter, após a polinização, após esses 7 dias, pelo menos as flores durante 4 dias e meio. Então, a sinalização da cor vermelha acabou sendo uma adaptação para compensar um constraint, uma restrição fisiológica. A flor não cai porque, fisiologicamente, se a flor caísse logo após o período de polinização viável, não completaria a fecundação. Nesse processo, a gente tem que entender que deve ter surgido ao longo dessa população, para a gente não ter uma visão lamarquista, e deve ter muito cuidado com isso, a seleção favoreceu plantas
que algumas devem ter ficado verdes o tempo todo e, com isso, tinham menor eficiência reprodutiva, e mais aquelas plantas que, por algum acaso, associado a essa mudança da polinização, de não estar mais receptivo, isso acabou vindo junto com o efeito carona, por exemplo, a associação de uma mudança de cor, né, nas flores, a seleção acabou favorecendo, porque aquelas que davam alerta garantiam que tinha uma deposição de pólen somente em estigmas receptivos e somente coleta de pólen viável. Elas acabaram sendo beneficiadas e, ao longo da evolução, elas foram selecionadas. Mas é um constraint fisiológico no sentido de que foi um caminho adaptativo muito mais longo do que a gente poderia imaginar para outras espécies, onde simplesmente a flor poderia cair, né? Então, um gasto energético maior, uma mudança de cor, produção de algum pigmento, né? Toda essa bioquímica que a gente tem que imaginar aí para produzir pigmento, um caminho bem mais longo, porque é um constraint fisiológico. Então, tem um investimento na fisiologia dessa planta muito alto para compensar essa, vamos supor, não tão boa adaptação assim, mas deu certo, e ela está aí até hoje. Um outro constraint que a gente tem é o constraint genético. A gente sabe que a seleção natural produz adaptações, mas essas adaptações só surgem porque há uma variação genética dentro das populações naturais, que quando, né, nós temos aí a época da síntese moderna do darwinismo, né, a partir do início do século XX, que foi quando a gente teve esse boom, né, de ter com as análises genéticas, de ver que a variação genética é muito maior do que a gente imaginava, olhando simplesmente pela morfologia. Mas, se não tiver variação, não tem o que selecionar. Então, as populações de alguns organismos podem ser impedidas de evoluir determinadas adaptações simplesmente porque não tem variação genética suficiente para isso. A gente pode imaginar, por exemplo, no caso lá dos porcos voarem. É difícil imaginar de onde vai surgir uma asa dentro de um mamífero nesse padrão, tirando os morcegos que fizeram isso e se deram muito bem. E aqui tem um trabalho bem interessante do Futuyma, que é um dos grandes biólogos evolutivos, né, que nós conhecemos, que ele demonstrou, com outros colaboradores, que a falta de variação genética poderia restringir a adaptação. E, para isso, ele fez um teste com algumas plantas e alguns besouros herbívoros do gênero Ophryaella. Esses besouros eles foram verificados que cada espécie se alimenta, ou como larva ou como adulto, na folha de uma ou de algumas espécies de asteráceas. A asterácea é um grupo de plantas que a gente sabe que produz muitos metabólitos secundários tóxicos, que, né, são metabólitos que, na corrida armamentista, né, da evolução, estão relacionados justamente à proteção contra a predação e herbivoria. Então, cada espécie dessas asteráceas, ela produz uma mistura exclusiva de substâncias químicas tóxicas, que são esses metabólitos secundários, que, né, evitariam, né, que elas seriam predadas, mas, por outro lado, nessa corrida armamentista, os besouros também têm uma adaptação complexa e algumas espécies vão ter capacidade de reconhecer a planta que produz determinado composto químico do qual ele consegue se desintoxicar ou detoxificar, ele consegue metabolizar aquele composto tóxico. Comparando a história evolutiva dos gêneros de besouro, né, do gênero Ophryaella, com as plantas hospedeiras, a gente vê que algumas espécies relacionadas de besouros podem mudar de uma planta hospedeira para outra, né? Então, você tem alguns gêneros muito relacionados que vão se alimentar de algumas espécies de asteráceas, de algumas plantas hospedeiras relacionadas. Por outro lado, a gente tem algumas plantas que não são muito relacionadas entre si, mas que são predadas por besouros do mesmo gênero ou de gêneros próximos, né? Então, eles se perguntaram como que essas mudanças aconteceram, né? Como que determinado gênero, uma determinada espécie do mesmo gênero pode se adaptar a uma determinada planta, uma outra planta hospedeira. E para isso eles foram fazendo alguns testes. E aqui eu quero ir devagar com vocês nos testes. E esses testes são bem interessantes e mostram, eu vou relacionar com essa questão da variação genética. O que eles fizeram? Por exemplo, eles viram que uma determinada espécie de besouro consegue parasitar muito bem. Parasitar não é um parasita, né? Ela consegue se alimentar muito bem dessa espécie de asterácea aqui, que eu vou chamar A, tá? Dessa espécie A aqui da branquinha. E ela alguns indivíduos conseguem se adaptar
embora não tão bem, tá? O amarelo tem um sinal de que não é tão bem quanto o verdinho, conseguem se adaptar e conseguem se alimentar dessa espécie de asterácea que é relacionada a essa espécie de asterácea de flor branca. Porém, quando eles fizeram os testes dessa espécie de besouro, pegaram a população dessa espécie de besouro e colocaram com uma outra espécie de asterácea, que eu coloquei aqui só como ilustração, que não é relacionada a essas duas, filogeneticamente ela é muito distante, nenhum besouro conseguiu se alimentar e morreu. Morreu intoxicado. Esse é um teste, guardem esse teste. Num outro teste, eles pegaram duas espécies de besouro que são relacionadas entre si e compararam com uma terceira espécie de besouro que é menos relacionada a essas duas. Tá? O quadradinho aqui, gente, indica que elas são relacionadas evolutivamente, são filogeneticamente próximas. Tá, essa espécie de besouro naturalmente se alimenta dessa espécie de asterácea aqui da esquerda, essa espécie de besouro naturalmente se alimenta dessa espécie de asterácea aqui do meio, e essa espécie de besouro se alimenta naturalmente dessa espécie de asterácea aqui da direita. Quando eles fizeram testes de mudança de hospedeiro, eles viram que a população dessa espécie de besouro aqui, caso fosse transferida para essa planta, alguns indivíduos conseguiam se adaptar e sobreviver e se alimentar dessa espécie de asterácea, cujo um besouro relacionado também conseguia se alimentar. Porém, quando eles pegaram essa espécie de besouro e colocaram numa planta cujo hospedeiro era um besouro pouco relacionado, nenhum indivíduo conseguiu se adaptar. Com isso, a gente tem um resultado bem interessante. O que mostra aí? Vamos ver primeiro esse caso aqui da esquerda. Bom, se essas plantas aqui, se essas duas espécies são filogeneticamente próximas, se elas têm uma história evolutiva mais relacionada, a gente imagina que os metabólitos secundários, imagina não, isso é de fato, que os metabólitos secundários que elas produzam sejam relativamente similares. Os compostos químicos tóxicos devem ser de natureza muito similar, com poucas diferenças entre uma e outra. Dessa forma, uma espécie de besouro que está adaptada a conseguir se desintoxicar desses compostos químicos, é mais fácil que tenha alguma variação genética que garanta que ele possa ter adaptações a compostos químicos similares. Por outro lado, numa espécie de planta pouco relacionada, os compostos devem ser tão diferentes que não tem variação genética suficiente naturalmente nessa população para que possa evoluir, pelo menos até hoje, né, uma capacidade, né, um complexo enzimático capaz de lidar com essa desintoxicação desse composto produzido por essa planta. No caso aqui da direita, o pensamento é o mesmo, só que agora pensando pelo besouro. Se essas duas espécies de besouros são muito relacionadas entre si, a gente imagina que os mecanismos bioquímicos de desintoxicação entre elas, as enzimas envolvidas, sejam muito parecidas entre si, tenham atividades muito parecidas. Enquanto esse besouro aqui, que é pouco relacionado, deve ter uma característica adaptativa relacionada à desintoxicação, uma via bioquímica muito diferente. Consequentemente, se essa espécie de besouro consegue parasitar essa planta, é porque essa planta deve ter metabólitos secundários cuja maquinaria de desintoxicação desse aqui também tenha alguns indivíduos que possam lidar com isso. Por outro lado, um indivíduo que não é relacionado para fazer dessa planta deve ter compostos secundários aqui tão diferentes que a maquinaria enzimática para a desintoxicação dessa espécie de besouro não consiga parasitar essa planta. Então, isso é uma limitação. A variação natural presente na população. Metabólitos secundários parecidos é mais fácil que determinada população de besouro possa parasitar. Então, isso seria um exemplo, entre vários outros, de limitações genéticas. Um outro exemplo, agora, ecológico, eu acho bem interessante esse exemplo com o piolho. O piolho eu acho um grupo interessantíssimo de estudo, né? Piolho, para quem não sabe, diferentemente de carrapatos e pulgas, os piolhos eles são altamente específicos em termos de habitat.
Né? Piolho, normalmente, ele é muito específico de espécies que eles parasitam e de locais que eles parasitam, né? Se a gente for ver na espécie humana, tem um piolho de cabeça, piolho de pelos pubianos, piolho de axila, né? E eles são muito específicos e dificilmente a gente vê muita transferência de uma espécie para outra de parasitas de piolho, né? Então, em carrapatos e pulgas, por exemplo, eles são bem generalistas em termos das espécies que eles usam como hospedeiros. Piolho não. Piolho normalmente tem espécies de piolho que tendem a parasitar uma ou poucas espécies. E um grupo que é muito rico em piolhos, quem já pegou um pombo sabe disso, são os pombos, né? Os pombiformes, eles têm algumas espécies de piolho que têm sido muito estudados. E existem dois grupos desses ectoparasitas de piolhos no pombo, um que fica nas penas das asas, que é do gênero Columbícola, e um outro que fica mais no corpo das aves, que é do gênero Crisconeloides. Tá? E aqui está a representação de cada um deles. Columbícola é esse que tende a ficar, como eu falei, é um habitat bem específico, vai ficar nas asas dos pombos, e esse gênero tende a ficar mais no corpo dos pombos. E o que é que eles fizeram? Que as árvores dos pombos de filogenéticas de pombo e piolho de asa, elas não são congruentes, a gente vê muita mudança frequente de hospedeiro. Então aqui está com o que seria a filogenia, né, das espécies de pombo e dos piolhos que infestam asa. E você vê que diferentes espécies uma mesma espécie de piolho pode parasitar grupos bem diferentes de pombos, inclusive espécies diferentes de pombo e espécies não muito relacionadas. Por exemplo, esse aqui, o Columbícola macrouri, ele parasita essas espécies de pombo aqui, que é de um gênero, também parasita duas espécies de dois outros gêneros. Então, parece que é muito fácil, não tem nenhuma limitação genética para o piolho parasitar outras espécies de pombo, diferentemente do que a gente viu lá dos exemplos dos besouros. Os piolhos das asas podem parasitar, tem grandes chances de parasitar diferentes espécies de pombo. Quando a gente olha o piolho que ocorre no corpo, a filogenia é muito mais especular. É basicamente uma espécie com poucas exceções, como essa primeira aqui, é basicamente uma espécie de piolho para uma espécie de pombo, uma espécie de piolho para uma espécie de pombo, sem essas mudanças frequentes de hospedeiros, como a gente viu nos piolhos das asas. Bom, uma das perguntas que vocês poderiam ver, se vocês tiverem na cabeça o exemplo dos besouros, pode ser que tenha alguma restrição, algum constraint genético que impede que um piolho do corpo parasite outra espécie, ele não se adapta bem àquilo ali. Porém, o que eles viram é que geneticamente é possível, porque quando a gente faz isso experimentalmente, se pegar um piolho desses aqui do corpo que parasita uma determinada espécie de pombo e colocar em outra espécie, a população tende a sobreviver super bem. Então, não é isso que está limitando, não é falta de variação genética que esteja limitando a capacidade do piolho do corpo do pombo de mudar de hospedeiro. Seria uma coisa interessante, né? Se uma espécie se extingue, você teria outra para parasitar. Então, simplesmente isso acontece por uma questão ecológica, porque o fato dele estar no corpo diminui as chances dele mudar de hospedeiro. Lembrando que, no caso do pombo que está na asa, é mais fácil que ele na asa possa pular para um outro hospedeiro. Se a gente pensar num pombo quando está parado de asa fechada, o corpo fica muito protegido, né? Ele fica com a asa cobrindo praticamente todas as costas, né? E o corpo muito protegido. Então é muito difícil que, por contato direto, duas espécies diferentes de pombo possam ter um piolho do corpo indo do corpo de um pombo para o outro, porque não há muito contato direto. Há um distanciamento social, né? Ecologicamente determinado devido ao habitat do piolho do corpo. E uma coisa ainda que acontece, que também é bem louco a gente pensar, é que ainda há uma mosca parasítica de pombo, e ela vai se alimentar do pombo, vai parasitar o pombo, e onde que essa mosca vai pousar no pombo? Como o pombo está pousado, normalmente na asa. E foi verificado que aquele gênero de piolho de asa, que é o gênero Columbícola, aqui tem um desenho, ele pode pegar carona nas pernas da mosca que parasita os pombos.
Então, garante que e a mosca não é seletiva com o tipo hospedeiro. Ela parasita, ela vai atrás de diferentes espécies de pombo. Então, é mais fácil, tem uma oportunidade ecológica de que o columbícola, que é o pombo de asa, possa asas de outras espécies de pombo, mudança de hospedeiro, simplesmente por conta do local que elas ocupam. Então, aqui é uma restrição que não tem nada a ver com genética nem com fisiologia, é uma restrição ecológica. O habitat do piolho do corpo restringe que ele se adapte a outros hospedeiros. Então, isso seriam alguns exemplos para mostrar como que essas restrições ocorrem. A conclusão que a gente tem é que não se pode ter tudo, que por mais que a adaptação seja fantástica, que eu coloquei, né, alguns insetos que são perfeitamente camuflados como folha, pinguim, uma ave extremamente adaptada a condições, né, ao ambiente aquático, condições frias do Ártico. Aqui, para dar um exemplo, né, do Brasil, né, que é um urutau, uma cor muito parecida com um tronco, né, que é um tronco, uma cerca, e ele fica de olho fechado, tudo parecendo que é uma continuação do tronco do morão de uma cerca. Então, apesar dessas restrições adaptativas, sejam os trade-offs, de a gente não conseguir garantir que tenha todos os desafios, ou as restrições, sejam elas genéticas, fisiológicas ou ecológicas, impede que novidades evolutivas surjam, coisas acontecem, as mutações estão aí acontecendo, a seleção natural atuando o tempo todo, e que a diversidade biológica se manifesta de modo tão impressionante. Outra coisa que eu gosto de falar sempre, eu gosto muito dessa abordagem, principalmente quando a gente tem discursos pseudocientíficos, é que uma das críticas que a gente já viu algumas pessoas mais leigas, né, falando, ou não bem mencionadas sobre seleção natural, é falar se a seleção natural atua, se Darwin estava certo, populações que vivem no mesmo ambiente teriam que ter as mesmas adaptações. Então, por exemplo, no ambiente aquático, né, um ambiente marinho, vamos imaginar assim, no ambiente marinho, todas as espécies que vivem no ambiente marinho teriam que ter as mesmas características adaptativas, né, porque elas estão submetidas à mesma seleção. No ambiente aquático, um nado, aquela forma que seja mais favorável para a natação. Só que, para um bom evolucionista, sabe que não é assim. Que algumas características adaptativas não é porque elas seriam interessantes que elas surjam. Algumas coisas simplesmente não conseguem evoluir. Por exemplo, dando exemplo de ambientes aquáticos, vê soluções diferentes para o mesmo desafio. Então, formas de natação, a gente vê formas de natação variadas entre os organismos. Um mamífero tem uma forma de natação diferente de um peixe, mas ainda assim eficiente, que é diferente de uma forma de natação de uma tartaruga, que é diferente da forma de natação de uma água-viva. Mas cada um, dentro das suas limitações, conseguindo se adaptar a um determinado ambiente. Então é muito bom também isso para quebrar esse discurso, de que não é porque todas as espécies estão sob o mesmo efeito seletivo que elas vão se comportar da mesma maneira. Tá? E, por fim, eu queria agradecer, né, ao convite do Programa de Diversidade e Evolução do Instituto de Biologia da UFBA, para falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho que agradecer a minha primeira aluna de mestrado, Isabel, que foi ela que apresentou um seminário sobre trade-offs numa disciplina de Biologia Evolutiva, e daí, desde então, a gente falou bastante sobre isso. E aqui estão algumas das referências que eu usei para vocês também, fico à disposição para vocês lerem. Tem uns trabalhos bem interessantes aqui. Queria agradecer mais uma vez o convite e não sei se eu passei muito do tempo, mas estamos aqui à disposição para comentários, perguntas, o que eu conseguir responder. Então tá bom. Paulo, novamente, muito obrigado pela palestra, pela participação. Foi um tema muito interessante, muito bacana, né? E os exemplos que você usou, né, da forma didática como você fez, tornou mais interessante e creio que bem proveitoso para todo mundo, né? Agora nós temos um tempo, né, para aqueles que quiserem fazer perguntas, né, fazerem as perguntas para responder, de repente mais algo, né, que poderia ser comentado. Então fiquem à vontade agora. Se quiserem abrir também
o vídeo, o microfone, pode ser interessante também. Fiquem à vontade. Eu estou vendo aqui o comentário de pessoas conhecidas. Isso. Eu agradeço, gente. O Edson falando aí. Obrigado, Alessandro. Eu que agradeço. Também. Enquanto as pessoas estão aí pensando, ou fazer uma pergunta. Não é? Sim. Tem, nos últimos 10, 15 anos, eu diria, não tenho certeza, porque essa dimensão tempo em nossa cabeça, ela realmente estapafúrdia, não é? Mais 10, 15 anos que tem saído alguns trabalhos demonstrando a questão de efeitos da poluição induzindo, não é, a seleção natural, que é algo que a gente inicialmente nunca imaginou que nós poderíamos presenciar a seleção natural pela sua forma silenciosa como atua. Minha pergunta é com relação ao que você comentou, não é, em sua felicíssima escolha do tema, como é que isso poderia também interferir em outras relações desses organismos com outros que coevoluíram junto com ele? Essa é uma das perguntas mais interessantes que a gente tem e, na verdade, eu vou responder pouco, mas vamos primeiro focar no exemplo da poluição. Tem um exemplo de um trade-off bem interessante, Eduardo, de poluição, que eu gosto de comentar, mas aqui eu não quis alongar mais, mas um exemplo com enguia, né, uma enguia que está super ameaçada de extinção na Europa, e essa enguia ela tem verificado algumas populações com altos índices de contaminação por metais, que tem populações que estão conseguindo crescer e se desenvolver em regiões com esses altos índices de metais. Que, de fato, se a gente pensar um ambiente que tem muito metal, vai ser um efeito da seleção natural. Isso, né, isso vai acabar acontecendo. Só que o que os pesquisadores verificaram nessas guias é que o índice de desenvolvimento gonadossomático delas é muito pequeno. Elas têm problemas reprodutivos. Elas vivem bem naquele local, conseguem se alimentar, mas têm problemas reprodutivos. E que tem a ver com essa questão dos custos, né? Talvez, né, ao direcionar energia para essa capacidade de lidar com um ambiente novo e tóxico, né? O custo, o trade-off aí é menor investimento na reprodução. E o que tem sido visto com isso, né, enguia tem um ciclo catádromo, né, de água doce para o ambiente marinho, é que o recrutamento de novas enguias está praticamente acabando, está tendo uma depressão de enguias juvenis. Se a gente for pensar, não sei nem em termos coevolutivos, mas talvez em termos de um efeito gargalo, um efeito gargalo aí, um efeito bottom-up aí, que enguia é um recurso importante, inclusive para a espécie humana, né? É uma espécie que na Europa é bem consumida. Eu fico imaginando o efeito que isso não vai ter no ambiente, por exemplo, no ambiente estuarino, onde elas têm um papel importantíssimo, né? Porque elas estão sendo depletadas. Por outro lado, a gente tem alguns casos de novas adaptações surgindo em ambientes contaminados. Isso aconteceu com algumas espécies de plantas em áreas que foram de minas, de extração de minério, que foram abandonadas e que são contaminadas, que novas espécies de planta, uma espécie diferente de planta surgiu nesse ambiente, porque teve um efeito carona nessa adaptação ao ambiente contaminado. Ela tem uma época de floração diferente das espécies que vivem na mesma região da qual ela seria derivada. Então, com isso, você tem uma nova espécie surgindo porque ela acabou ficando isolada reprodutivamente de outras, né? Ela, junto com essa adaptação, vamos dizer, a esse ambiente contaminado, veio uma época diferente de floração.
Então, a gente tem essas questões. Agora, quanto à questão da coevolução, a gente precisaria ter, e aí eu fico com um pouquinho de inveja quando eu vejo estudos tipo aquele dos Broads, que acho que falta muito isso para a gente. Se vocês pesquisarem sobre aqueles dois autores, são há 30 anos, eles só estudam a relação da salamandra com essas serpentes. E cada vez gerando mais perguntas. Uma das perguntas que eles fazem é porque, eu mostrei aquele exemplo que é o mais didático, mas existem algumas populações que eles encontram serpentes com índices altíssimos de resistência a veneno, a toxina, sem ter nenhuma espécie tóxica no ambiente. E o contrário também acontece. Então, ainda tem muitas coisas a serem respondidas nisso, né? Eu acho que essa parte da coevolução relacionada aos trade-offs a gente ainda vai precisar investigar. E tem outro problema. O ambiente está mudando muito rápido para a gente conseguir acompanhar isso, né? Acho que mas acho que a gente precisa investigar mais isso daí. Bom, sempre vai ter coisa para pesquisar, né? Muito obrigado. Eu tenho uma, outra, se ninguém tem. Pode perguntar, Eduardo. À vontade. Eu falei no início, né, que a gente tem sempre que aprender alguma coisa. Então, mesmo na minha idade, o que me move é a ignorância. Exatamente. Então, como é que isso, eu estava aqui pensando, funcionaria na questão de espécies exóticas invasoras, né? Inclusive, algumas delas, eu tenho ouvido falar que conseguem ser espécies facilitadoras, ou seja, competem com algumas que estão no local, mas facilitam ou facilitariam para outras. Como é que isso a gente vê? Eu estou pensando, certo? Principalmente no coral-sol, que eu já ouvi falar, que tem essa peculiaridade de facilitação, e também na Esquinocerebitifollios, que é a aroeira na parte sul dos Estados Unidos, no sudeste dos Estados Unidos, ali na Flórida, Carolina do Sul, Geórgia. Ela, desde 1870, que ela está nos Estados Unidos, na região de dunas, que nós, né, chamamos aqui de restinga, mas na região de dunas, também em Everglades. Você viaja para Everglades, em todos os lugares você só encontra Esquinocerebitifollios. Como é que isso aconteceria? Não sei nada sobre facilitação do caso. Pode até ser o contrário, pode até ter um efeito de expulsar as espécies. Mas a minha especulação é essa. Como é que a gente imaginaria, é uma pergunta realmente especulativa, se você me permite, como é que isso funcionaria em termos de... Você já viu que eu não gosto de usar nenhuma expressão neologismo, né? Trade-off, para mim, é ou isso ou aquilo. Em português, Clarice Lispector já estabeleceu isso muito claro. Então, esse ou isto ou aquilo, como é que isso você imagina que funcionaria para essas espécies exóticas? Eduardo, a pergunta é muito boa. Essa parte de espécies invasoras é um assunto que é super interessante para a evolução, né? Ele é um experimento vivo para algumas coisas de evolução. Não que a gente seja a favor que elas aconteçam, né? Que fique bem claro. Mas do ponto de vista científico tem coisas interessantes para estudar. Confesso que eu não li muita coisa específica sobre isso, mas se a gente for pensar do trade-off, eu acho que e aí a minha resposta vai ser especulativa. O fato é que a gente não sabe até que isso aconteça. Eu acho que esse é o grande problema e é o grande risco, né? Aquela velha frase, eu estou com as frases clichês hoje, pode acontecer tudo, inclusive nada. Né? Pode ser que ela prejudique, a gente tem vários exemplos, né, de espécies exóticas que prejudicam, pode ser que tenha algum efeito de favorecimento, né? Se a gente for pensar
sei lá, se for pensar no que aconteceu com as abelhas, né? As abelhas hoje, a gente tem um problema das abelhas africanas, mas que elas acabam prestando um serviço super importante, inclusive para algumas plantas nativas, né? A custos, obviamente, de competição com as espécies nativas de polinizadores, e a gente não sabe como vai se comportar. Uma das coisas que mais me questiona de espécie invasora, isso é uma pergunta que eu gosto de fazer quando a gente trabalha em genética da conservação. Pensando nas restrições, eu não vou nem pensar no trade-off, no isso ou aquilo, mas nas restrições genéticas. Porque uma das coisas que a gente assume que para a gente ter uma população bem adaptada é que tenha uma alta variação genética. Também tenho essa pergunta. E quando a gente pensa uma espécie invasora, normalmente isso é feito por poucos indivíduos. Normalmente tem um efeito fundador muito grande. Em geral, espécies invasoras foram poucos indivíduos que foram levados para algum lugar. E, no entanto, eles conseguem se dar bem nesse ambiente, né? no novo ambiente. Então, parece que nesse caso teria uma restrição genética, mas que essa restrição genética não impede, né, que ela seja bem cedida na invasão. Isso a gente tem vários exemplos. Tem exemplos de coisas que foram de algumas invasões, até de mamíferos, que foi um casal de indivíduos que chegou num determinado lugar. E aí a gente fica imaginando como que é importante também a questão dos parâmetros ecológicos, né? Então, mesmo sem uma variação genética natural, talvez o fato de ter uma ecologia mais frouxa aí, né? Não tem controle, seja de predadores, né? Ou com muitos competidores, ela consegue se suceder, apesar de ter, a princípio, em teoria, especulativamente falando, uma restrição genética. Legal, muito obrigado. Vou deixar outros perguntarem. Legal. Eu vi que a Alessandra quer fazer uma pergunta. Obrigado, Eduardo. Oi, Paulo, bom dia. Oi, bom dia. O que eu queria conversar contigo um pouquinho é que eu fiquei muito curiosa a respeito daquele exemplo da begônia, que é o exemplo de que os polinizadores preferem os indivíduos que têm flores maiores e mais flores em cada inflorescência. Isso. Seria complexo porque quanto maior a flor, menor será a quantidade de flores por inflorescência. Então, nesse caso, eu fiquei pensando como é que a gente poderia avaliar a questão da seleção natural que vai atuar ao mesmo tempo, porque é a mesma característica, é a reprodução que está acontecendo ali naquele momento. Ela vai ter que optar por escolher ramos que têm inflorescências com mais flores, né? Ou ela vai optar por aqueles que têm menos flores, mas as flores são maiores. Como é que a gente faz para lidar? Porque normalmente quando a gente está estudando isso, a gente isola uma característica, né? Mas aí a gente tem duas características associadas e a seleção está atuando ao mesmo tempo. Como faz para chegar a uma conclusão? O que é preponderante? O tamanho ou o número de flores? Alessandra, eu acho que dá para responder isso, que acho que até no exemplo que eu contei dele de forma simplificada, mas no livro lá do filme ele traz esse exemplo mais detalhado e, obviamente, o próprio artigo do qual ele se baseia. Mas uma das coisas que eu acho que é interessante disso é que a gente vê uma característica, se a gente for ver a característica tamanho de flor da begônia, ela vai se comportar como uma característica sob seleção estabilizadora, onde o tamanho médio das flores seja o tamanho médio das flores femininas seja compatível com o tamanho médio das flores masculinas e com o número de fluorescências também intermediário. O que eu acho interessante aí do teste que eles fizeram, e eles poderiam não ter feito isso, é que eles viram que o comportamento da seleção para tamanho de flor era um comportamento de seleção direcional. Porque no exemplo de flores artificiais, as flores maiores atraíam mais. Então, eu acho que a lição que tirei é que acho que muitas inferências que nós fazemos sobre o comportamento da seleção de algumas características, ele é enviesado, sim. Porque a gente tende a isolar uma característica e falar, não, isso aqui tinha que ser uma seleção direcional e não está se comportando como seleção direcional. Talvez porque tem alguma outra característica ali que concorra
contra esse papel da seleção direcional e favoreça a estabilizadora, como talvez o número de fluorescências. Ou, no caso, teriam duas pressões para a seleção direcional, mas que não tem como elas serem atendidas ao mesmo tempo. Talvez também, quanto mais flores na inflorescência, melhor seria. Então, acho que a lição daí, acho que como fazer, eu não tenho um protocolo para indicar disso, mas acho que pelo menos a gente ter noção de que pode ser que a gente esteja vendo só um lado da moeda, né? Que é uma das coisas bonitas da ciência também. A gente conclui uma coisa olhando para aquele lado. Pode ser que tenha mais coisas envolvidas aí, né? E acho que falta um pouco, eu gosto também um pouco desses exemplos, e eu gosto muito dos trabalhos do Futuyma. É uma coisa que, não sei se é porque a gente vive numa região muito de mega diversidade, eu sinto um pouco de falta dessas coisas experimentais. Não sei se vocês concordam comigo, mas Alessandra, o André, o mesmo Eduardo, essas questões de fazer esses experimentos. Eu vejo a gente fazendo pouco isso. A gente tem tanta diversidade, tanta coisa para estudar, que a gente ainda está meio catalogando e tentando entender a diversidade que a gente tem na região. E quando a gente vê os trabalhos desses pescadores lá fora, eles pegam, tipo, o Futuyma, esses testes com os besouros e as asteráceas, e vamos focar como que eles se comportam. Esse teste pegou uma espécie lá da begônia, vamos fazer os testes com polinizadores, fazendo modelo. Eu acho que falta ainda isso para o teste dos piolhos, de falar, será que o piolho, se eu transferir artificialmente para outra espécie, ele vai conseguir? Isso fica tão didático para a gente, até de espécies invasoras, tem uns exemplos bem interessantes também de como testar o papel da resistência à bioinvasão. E acho que falta um pouco mais esses testes. A gente, no Brasil, falando na nossa realidade, dos trabalhos que eu conheço na maioria, a gente experimenta pouco, a gente coleta muito, mas faz pouca experimentação de fato. Não sei se os colegas concordam com isso. Eu concordo contigo, eu acho que a gente experimenta pouco, e esses trabalhos aí que você apresentou mostra que a gente pode fazer experimentação bastante simples, né, com o mínimo de infraestrutura, e consegue responder muitas coisas interessantes, né? Exatamente. Ótimo, são coisas baratas. Todos esses experimentos que eu falei não são experimentos caros, né? Considerando a nossa realidade, a gente vai ter que pensar nisso. É verdade. E o que eu gostei também foi essa questão assim que você chamou a atenção no caso das begônias. Eu acho que quando a gente analisa as características muito isoladamente, é isso que você falou, a gente obtém resultados enviesados. E porque quem se reproduz, quem deixa descendentes, quem transmite os genes para as próximas gerações são os indivíduos. A gente é que resolve estudar as características isoladamente e entender que elas estão interagindo dentro do indivíduo, né? Isso, exatamente. E não tem muito jeito, né? A gente também não tem como analisar tudo ao mesmo tempo, né? É um trade-off que a gente tem. É verdade. Muito bacana. Henrique, gostaria de falar alguma coisa? Eu achei muito interessante, não é? O que foi apresentado. Acho que os nossos objetivos em convidar Paulo foram plenamente preenchidos. Muito legal. É um tema bem biológico que mostra como, e a Alessandra também acabou de colocar, pequenos experimentos podem fornecer para a gente bons resultados. Eu acredito que essa questão da experimentação é a tradição de nós não termos projetos de longa duração. Isso é uma coisa rara, nós temos um projeto, a não ser os PELs e o INCT, nós temos projetos sempre muito curtos, que faz com que essa seleção artificial, eu diria, elimina essa possibilidade, fazendo com que muitos temas não sejam realmente estudados. Então,
Eu agradeço também a plateia que esteve aqui conosco. Vou fazer pela ordem o seguinte: vou passar a palavra para André fazer suas últimas palavras, aqui, obviamente, né? Depois, Paulo vai fechar e depois de Paulo, retornarei com a palavra para desligar a gravação. Então, de novo, meus agradecimentos a Paulo, a plateia que esteve aqui conosco, acompanhando o nosso seminário, e desejo para vocês um bom resto de dia. Passo a palavra, então, para André. Obrigado, Eduardo. Paulo, novamente, né? Tenho a agradecer muito, né? Aproveito e acho que agradeço em nome de todos os estudantes presentes, né? E ao nosso programa de Diversidade e Evolução, né? Eu acho que foi excelente, um tema muito atual, ideias muito boas que foram discutidas, né? Então, eu acho que, como o Eduardo falou, né, os nossos objetivos foram mais do que cumpridos, né? A tua bela apresentação muito didática, né? E toda a conversa gerada em cima, né? Então, muito obrigado novamente, né? E espero que sempre possamos contar contigo. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço o convite, né, a participação, foi um prazer realmente, né, estar aqui, uma honra, um prazer e uma honra. Aqui vendo o André, um tempão que eu não via o André, né, agora mesmo à distância. Eduardo que também me ajudou bastante, me socorreu bastante, que eu estava novo, né, no sistema aí. Estou vendo vários colegas aqui que vieram prestigiar e participar. Foi muito bom, espero que tenha sido realmente proveitoso. E né, é um novo sistema para mim. Realmente eu prefiro muito mais a coisa presencial do que virtual, mas foi um prazer e podem contar comigo sempre que vocês quiserem. Obrigado. Aqui é isso. Muito obrigado. Legal. Então, sendo estas últimas intervenções, eu me despeço de todos, avisando que teremos atividade na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, e vou encerrar a transmissão. Câmbio final, desligo. Muito obrigado.